Oi, pessoal! Nesse vídeo vocês vão ver uma live que eu fiz com meu irmão Acácio da Paz sobre voluntários no Caminho de Santiago. Nós falamos sobre a Via Tal, um percurso que foi feito em 2012 para ativar, reconectar, reativar, desativar e limpar nódulos magnéticos da rede planetária. Especificamente neste vídeo eu falo sobre o Caminho de Santiago, porque era a proposta. Eu incluí aqui algumas imagens, alguns vídeos, algumas fotos, para vocês entrarem mais nesse mundo que foi a Via Tal, que começou em 2012, terminou no Lago Titicaca, no dia 21/12 de 2012, terminou a primeira etapa, e depois continuamos em 2013, retornando na Europa para desativar o Vaticano, isso eu não vou falar aqui. E em 2014 continuou no Rio de Janeiro, na Via Tal, ativação das montanhas sagradas do Rio de Janeiro. 2015 fizemos a ativação das águas de Minas Gerais, a limpeza, e daí eu continuei fazendo algumas pequenas ativações e venho aqui contar do Caminho de Santiago, e para vocês entenderem um pouco mais o que significa. E a minha proposta é fazer com que as pessoas entendam o que significa ativação planetária, para depois a gente conversar mais sobre isso, porque em 2021 eu tenho uma proposta, um convite para o caminho místico, começando no Caminho de Santiago e depois percorrendo vários lugares sagrados do planeta. E eu convido você a iniciar essa jornada assistindo esse vídeo. Então, assim, pensando primeiro como um órgão vivo, como ser humano, que nós temos centros energéticos e que nós, como terapeuta, eu preciso ativar, limpar, harmonizar o centro energético de um cliente, de uma paciente que vem para mim, que esses centros energéticos, quando estão intoxicados de emoções, experiências, traumas, experiências vividas em que não foram bem processadas, eles vão intoxicando o campo emocional e, por consequência, vai havendo uma somatização e trazem as doenças, né? As doenças físicas, primeiro, elas acontecem no campo vibracional da pessoa. E a mesma coisa acontece com o planeta, que também é um ser vivo. Ele tem centro, o planeta tem centros energéticos, ele tem as linhas-leis, que são as conexões de um centro energético ao outro, e tem o alimento vibracional, que vem do centro da Terra e que vem do cosmos. Então, nós temos várias formas de energia para mover esse órgão imenso, que é a nossa grande mãe, que é a Terra. Então, eu costumo comparar, né, esse sistema orgânico, que é a Terra, como um sistema humano, para que a gente possa entender melhor, né, o que é limpar o planeta, o que é limpar esses pontos energéticos dos nódulos magnéticos da Terra. Foi o que foi feito e que eu ainda continuo fazendo, não só no Caminho de Santiago. Ah, Nanda, isso é uma coisa louca que veio da sua cabeça? Não. Isso é bom saber, né? Então, vamos lá. Eu não vou contar minha história, senão eu vou ficar aqui muito tempo falando, né? Mas, assim, em algum momento da minha vida, né, já adulta, eu comecei a receber, já recebi informações de outras coisas, de espíritos, é uma questão que eu já tenho, de evidência, desde criança. Por eu não me adaptar bem a isso, eu sempre fui criada em colégio de freiras católica, né? Tinha uma questão muito forte da crença religiosa católica na minha vida. Eu, para não surtar em relação a essas informações que vinham para mim, eu fui buscar terapias. E dentro dessas terapias, eu fui me encontrando, por isso me tornei terapeuta. E além das terapias, o estudo relacionado
a esse campo vibracional, a questão espiritual. Então, eu estudei muito a física quântica, estudei em escolas fechadas, e para eu entender esse processo que acontecia comigo, né? Para não ficar somente numa doutrina que era a religião católica, que não me dava essa resposta. E com isso, eu fui desenvolvendo mais essas habilidades e abrindo o meu canal. E com essa abertura de canal, que fez parte da minha vida também, o Caminho de Santiago, é aí que eu acho que dentro do Caminho de Santiago, em processos, né, pessoais, eu precisei ir para o Caminho de Santiago para entrar na minha interiorização, encontrar meu irmão e tudo mais, e resolvi fazer o caminho em 2007. Nesse processo do Caminho de Santiago, eu já não estava bem nessa questão do que seria da minha vida, o que eu ia fazer, aquilo tudo que a gente vai buscar no caminho, né? No próprio caminho, eu comecei a receber informações dos meus guias, dos meus mestres e outros que faziam parte do caminho. E comecei a ter visões no caminho, tinham caminhos paralelos. Então era como se eu estava vivendo o Caminho de Santiago e existisse como holografia caminhos paralelos do Caminho de Santiago. E na minha visão, às vezes eu achava que eu tinha que caminhar ao lado. Eu não caminhava no caminho, eu caminhava fora. Eu dizia, nossa, tem um caminho fora. Mas na verdade era aquilo que eu percebia, mas aí eu tinha que caminhar fora do caminho, porque tinha algo que me puxava para lá. Quando aconteceu, eu vou resumir, porque é longa a história, de eu terminar esse caminho em 2007, eu fiquei nesse processo com a Cássio, existe outra coisa, eu recebi informações, existem muito, eu não conseguia entrar nas igrejas, as igrejas me geravam medo, me geravam uma sensação estranha, e eu via coisas, né? E eu falei, esse caminho precisa tem algo que precisa ser feito. E vamos falar em anjos, tá? Eu não via anjos, eram mestres, mas como se fossem anjos, que estavam ali limpando o caminho energeticamente. Aí fala, limpando como? Eu via... eu tenho que falar disso, tá, Cássio? Não sei como é que fica isso. Não, tranquilo. Tem que falar, Se você e as achar que pessoas não têm que tá estar coisa, abertas. você me fala. O que tiver, não dá, opa, vamos pular isso. As pessoas têm que estar abertas, tá? Então, eu via, por exemplo, né, espíritos que estavam em penitência e eu percebia que não era desse momento. Né? Eu percebia que eram muito antigos, como se estivessem se arrastando ainda pelo caminho, caminhando. Eu passava pelo caminho e via espíritos passando, caminhando, como se... Aí eu, enfim, e cada um eu percebia que era de uma época diferente. Isso faz parte do meu histórico, tá, gente? Então, para mim, não é novidade. Mas dentro do caminho, isso foi muito intensificado. Mas essas informações, elas chegam para alguma coisa. Né? Se eu tenho essa capacidade, isso não via para mim, simplesmente para eu olhar, para eu detectar. E quando eu vi aquilo, me dava uma compaixão muito grande. Falei, o que essas pessoas ainda estão caminhando? Esses espíritos ainda estão caminhando? É isso? Por que eles estão presos aqui nisso ainda? E aí vieram essas informações desses seres de luz, que são anjos, mestres e tudo, de que em algum momento uma limpeza deveria ser feita no caminho. Esses espíritos deveriam ser encaminhados. Eu não sou espírita, tá, gente? Eu sou espiritualista. Então, eu não sou da ela é espírita. Não sou. Não. Né? Então, eu tenho essa visão, mas eu não sou espírita. Eu sou espiritualista. Porque senão o negócio é uma doutrina. Não estou falando de doutrinas. Então, o que passou? Depois eu vim embora, né? E voltei para minha vida e fazendo meu trabalho, terapias holísticas e tudo. E comecei a abrir um canal para... canalizações. O que é a canalização? Como psicografia. Né? Isso foi um desenvolvimento que foi acontecendo. Então, seres vinham falar e me orientar em coisas que eu tinha que fazer. E uma dessas orientações vieram de seres estelares
e que me disseram assim, perfeitamente, olha, você precisa fazer a limpeza dos nódulos magnéticos da rede planetária. Começando em tal lugar, passando pelo caminho de Santiago. Então, isso aconteceu mais ou menos em 2010. Eu recebi uma informação muito forte, eu fiquei recebendo muitas vezes, eu escrevia tudo, e dizendo, olha, é esse o roteiro. E o mais incrível, até então eu estava sozinha no meu mundo, no meu quarto, vivendo esse processo todo, que foi muito difícil. Quando eles concluíram as informações, eles disseram para mim no final, você passa essa informação para o seu irmão, que ele vai saber como chegar lá. Porque eu falava, mas como eu vou fazer isso? Era uma viagem que começava em Paris, era na França toda, passava pelo caminho português e tinha que parar no Lago Titicaca na data de 21 de 12 de 2012. Tinha data para começar e data para terminar. Natal, alinhamento planetário, no fim do mundo, no calendário maia era o fim do mundo, no dia 21 de 12 de 2012. E aí, quando eu vi aquele roteiro, eu falei, meu Deus, meu irmão vai achar que eu tô louca. Eu nem sei se ele tá aqui, eu não tô vendo ele, eu tô vendo outra pessoa. Eu tô aqui. Eu falei, eu tô ficando, meu irmão vai achar que eu sou louca, porque até então eu não estava contando para ele o que estava acontecendo. Porque era dentro de uma história que é dele. O caminho é dele que eu digo, lamento dizer, não é dele, mas ele vive no caminho. Ele estava lá há anos, eu vou, entro, saio, como hospitaleira, já trabalhei muito como hospitaleira, já fui peregrina, já trabalhei como terapeuta, mas não era a minha vida. Então, o meu raciocínio foi, eu vou enviar isso para o Cássio e ele vai dizer que eu tô louca. Ele vai falar não. E eu juro para vocês que eu esperava muito que ele falasse não. E eu falei, Cássio, eu não sei muito bem o que está acontecendo. Recebi uma canalização de umas 3 folhas, né, Cássio? 3 folhas. Leia, e depois você me fala. Enviei para Cássio. Canalização também era normal, eu recebia, mas não dessa forma. Enviei para Cássio, falei, leia com calma, mostre para a Orieta. Tá. Aí, pela minha surpresa, muita surpresa, poucos dias depois, a Cássio me chama, Orieta, e fala, Nanda, vamos fazer. É isso mesmo, porque nós estamos aqui, eu lembro muito bem que ele falou, recebendo muita gente por esses 2 anos falando da mesma coisa que você está falando. Nada disso é novidade, nós sabíamos que alguma coisa nesse nível ia acontecer. Ele falou isso para mim. E eu falei, Cássio, é uma viagem de 2 meses, os 2 duros. Falei, eu vou vender meu carro. E aí eu pedi muito, orei, fiz minhas meditações. Falei, tá bom. É para ser feito, Cássio? A Orieta concorda? Concordo. Eu falei, então vamos. Então isso foi em 2011 que nós conversamos. E 2012. Início de 2011, mais ou menos, para viajar em 2012. Então, eu vendi meu carro. Então, para você ver como isso era tão... era dentro dos nossos corações, era tão forte, era tão real, né? Então, foi um investimento de vida, foi um investimento financeiro. Foram quase 6 mil, foram mais ou menos 6 mil e poucos euros que foram gastos. E mesmo assim, uma viagem extremamente econômica. Muito, muito. Então, a gente, né? Então, o que aconteceu? A gente tinha um momento para iniciar e um percurso, isso que foi muito interessante. Todo o percurso foi canalizado. E eu mandava para o Acácio. Eu fiz o percurso que me enviaram, eu mandei para o Acácio. O Acácio falou, Nanda, foi por aí, eu acho que talvez ele disse, sim, vamos fazer. Porque eu não conhecia os lugares. Vinham nomes para mim que eu nunca tinha escutado. E o Acácio também falou, Nanda, eu nem sei onde é esse lugar, mas vamos buscar. E aí ele veio e trouxe uma coerência incrível. Porque existia realmente uma coerência em todo o percurso, né? Nós começamos em Notre-Dame de Paris, nós pegamos parte da França, fomos até Saint-Michel, voltamos por região de Lourdes, sul da França, Languedoc, aí entramos em Espanha, fizemos uma parte de Espanha e depois entramos no Caminho de Santiago. Agora, aqui, o que eu quero falar sobre o Caminho de Santiago, né? Primeiro, tudo isso a gente
fala, estamos limpando, reconectando, o que significa? Então, a Terra, como eu falei, tem esses centros energéticos que estão ligados às linhas leis, às linhas Hatmas, às linhas magnéticas da Terra, né? As antigas civilizações, eles já sabiam como utilizar dessas energias para as suas conexões. Antes das nossas antigas civilizações, tudo para eles se baseava na questão espiritual, né? Com a conversa com os seres, com os mestres, com os deuses, que eles eram politeístas. Então, é bom entender que a gente fala do Caminho de Santiago, a minha visão para esse percurso, é uma visão que vem além da visão do cristianismo, né? O caminho ele foi um percurso, já que esses centros energéticos eles eram importantes para todas essas civilizações, ele foi um percurso que já existia como um caminho iniciático para muitas civilizações muito antes do cristianismo. Então tem relatos no Caminho de Santiago de templos de politeístas, templos de Ísis, templos de Osíris, templos de deuses muito antigos e que hoje que são escondidos pela Igreja Católica. Então, assim, um caminho católico ele é muito recente. Ah, mas por que se utilizava essa rota? Por causa dessa energia magnética que nós detectamos que existe um campo. Imagine um campo magnético que vai desde o início do caminho, que na nossa visão começa em Raqqa, até o Cabo Tourian, não é nem até Finisterre. Tá? E além disso, que vai e passa para o outro continente. Então, assim, é uma força magnética muito poderosa que faz com que os seres humanos, né, que estejam conectados com essa energia vibracional, transformem os seus campos, transformem as suas energias e que, desejando ou não, há uma expansão. Então, assim, antigas civilizações sabiam disso, que era uma forma deles se conectarem com os seus deuses. Por quê? Porque essa rota também, por ela ter essa frequência muito elevada na Terra, fazia com que essa conexão cósmica ela também fosse aberta. Existem lugares no caminho que têm como portais centros de energias cósmicas, com energia telúrica, que quando você está ali, limpa, purifica, modifica e ativa no seu DNA registros dessas antigas civilizações. Ativa conhecimentos, informações e também informações que vêm, né, dessa energia cósmica. Que eu não gosto de falar sobre crenças, né, mas uma das minhas crenças é acreditar nos seres estelares. Porque essas informações vieram pelos seres estelares, tá? Além dos anjos, dos arcanjos, dos mestres ascensionados, inclusive dos nossos santos, que eu também amo. Amo São Francisco, Maria, Nosso Jesus, né? Eu sou cristã, isso é para ficar claro. Para mim, ele foi um grande mestre avatar. Mas eu tenho esse conhecimento mais amplo em relação a essas crenças. As crenças do mundo, na verdade, né? Então, eu acho que tudo a gente pode abarcar para entender melhor a nossa história como civilização humana, né? E olhar bem a verdade do que essas histórias estão mostrando para a gente. O que é lenda realmente era lenda, né? Esses mitos realmente são mitos? Não houve ali alguma coisa? Eram os deuses astronautas? Realmente não era isso? Se a gente olhar na história, tem muita verdade, nos nossos mitos, nas nossas lendas, tem muita verdade. Enfim, só um parênteses. Então, o que aconteceu? Nós fomos para o caminho, vim de carro e tudo mais, encontrei a Cássio, e fomos iniciar essa ativação desses pontos. E também era, Nanda, porque era ativar e desativar, né? Ativar e desativar, mas eu acho assim, eu estou falando por motivo disso. Mas o que aconteceu, tá? Então, sabendo-se que esses centros energéticos eles precisam estar fluindo.
E além de estar fluindo ali, isso é a importância do Caminho de Santiago para o resto do planeta. Isso é importante. Esses vórtices, eles são conexões muito intensas, como se enviassem usinas energéticas para outros pontos do planeta, que se conecta com o Egito, que se conecta com o Brasil, que se conecta com a América, com lugares da Ásia. Então, assim, esses centros energéticos... É como fosse uma grande antena, que tivesse uma enorme antena no Caminho de Santiago, e dessa antena fosse radiado para vários pontos do planeta. Isso, e também intraterreno, né? E também essa energia magnética das redes leis. O que acontece? No momento que essas energias... Tá, vamos lá. As antigas civilizações, eles construíram templos nos lugares estratégicos dessa grande rota magnética, né? Dessa grande rede magnética. Então, esses templos eram para potencializar esses centros, eram vórtices, como chakras. Então, as antigas civilizações utilizavam esses pontos para manter as suas conexões e a sua expansão para esse todo o processo da evolução espiritual. E durante muitos milênios, o caminho foi utilizado dessa forma. Quando entra o cristianismo, vou dar um pulo aqui, tá, Cássio? Quando entra o cristianismo, uma forma do cristianismo, por favor, isso não é julgamento, crítica, pensa que isso são nossos antepassados, tá? A gente não está falando do cristianismo atual, antepassados. Uma forma de controlar o povo, porque eles precisavam do controle do povo para que eles colocassem as doutrinas deles, né? Os povos, eles eram os pagãos, eles eram politeístas. Então, no momento que eles precisavam controlar o povo, eles tinham esses conhecimentos desse potencial de energia que gerava essa conexão de expansão. É como se, assim, eu tenho nesse lugar um reconhecimento da minha própria força magnética energética com a Terra. Então, eu não preciso de ninguém, de nada que me diga o que eu tenho que saber, porque eu estou plena do meu saber nesse ponto energético. Por quê? Porque tinha uma identidade frequencial nesses lugares, para que você ficasse vibrando no seu campo com a Terra. Por isso, tanta conexão com a Terra das nossas antigas civilizações. A Terra eram os deuses, o mar era os deuses, a Terra era os deuses, as árvores eram os deuses, o Sol era os deuses e a Lua era os deuses. Eles não precisavam de deuses criados, homens. Então, vamos lá. E aí, o que aconteceu? Entra o cristianismo, descobre, né, esse conhecimento antigo, descobre não, já se sabia. Então, eles viram que seria muito mais fácil controlar, primeiro, inibindo esses centros energéticos, onde existiam esses templos já, que foram construídos pelas antigas civilizações, invertendo essa energia. Então, esses vórtices, eles foram inibidos. Tanto que muitos desses templos ainda estão abaixo das igrejas que nós conhecemos, tá? E daí eles construíram os templos deles, da igreja católica, né? O cristianismo, não católico, porque o catolicismo veio depois, mas o cristianismo foram construídos e retiraram formas que eles utilizavam, as antigas civilizações, que eram formas geométricas, para potencializar esses vórtices de energia. Porque a gente sabe que as formas geométricas, elas trazem essa concentração dessa energia, tanto cósmica quanto a energia telúrica magnética da Terra. Então, eles inverteram porque era muito mais fácil, destruindo esses templos, destruindo essa energia que se mantinha naqueles centros, levar as pessoas para esses mesmos lugares onde elas perdiam essa conexão. É como se você tirasse as pessoas da tomada, daquilo que alimentava elas. E aí eles introduziam um novo discurso, introduziam uma nova ideia. E lógico, qual era a forma de se controlar? Através do medo. Primeira forma, né? O controle, como que você controla?
através do medo. Então, introduziram eu vou falar coisas aqui que vão ao encontro muito com crenças, tá, gente? Mas, normalmente, de novo, eu peço perdão se eu estou ofendendo alguém. Não é meu intuito, eu estou contando, relatando uma história, para ter um entendimento sem afronto a ninguém, tá? Então, uma forma de controlar é através de você está pecando. Se você peca, você vai arder no inferno. Então, geram muito medo. Então, cria-se um Deus que pune, que te coloca num local de inferioridade. Então, você perde o seu poder vibracional, né, conectado com o todo, que é com o cosmos e com a Terra. E aí, o que acontece? Não só no caminho, tá? Em todo o planeta isso é realizado. Quando a gente recebe essa informação, olha, esses lugares, eles precisam ser reativados. Alguns pontos reativados. Outros pontos ativados, eu vou explicar por quê. E outros desativados. E todo o resto limpo. Então, vamos lá, por etapa. Os pontos que precisavam ser reativados. Lugares estratégicos que alimentavam outros tantos. E que eram vou dar um exemplo aqui. Sebreiro, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui, tá? Sebreiro era um lugar estratégico de alimentação de energia vibracional para todo o caminho. Então, era um lugar que precisava ser reativado. Ele já existia. Os lugares que precisavam ser ativados. O que acontece? O caminho de Santiago, ele foi modificado. Inclusive, esse paralelo 42, né, a gente já sabe, que tem tantos quilômetros para um caminho paralelo acima e um caminho paralelo abaixo que influencia nesse paralelo 42. E a informação que nós recebemos é que os próprios mestres que cuidam do caminho espirituais, eles desviaram o caminho, fizeram, né, com que o caminho fosse desviado para lugares de poder ficassem reservados, cuidados, para que não houvesse nenhuma interferência, como já houve tanta interferência no caminho, tá? Então, esses lugares precisavam continuar sendo guardados, eles seriam reativados, porém, esses lugares novos, que se tornou um novo caminho de Santiago, precisavam ser ativados para se conectar nesse paralelo 42. Porque seria uma forma de novas conexões acontecerem dentro dessa rota. Então, nós fomos em alguns lugares em que a gente sabia que a Cássia às vezes falava, nada, mas aqui não tem nada. Eu falei, então aqui não foi nada. Eu falei, não, mas aqui tem que ser ativado. Porque esse aqui está conectado com outro lugar que nós nem sabemos onde é, que foi desativado, que foi protegido. Então, isso aqui teria que ser ativado. Bem, então, reativado, ativado é outra coisa que eu disse, limpo. Aí é que vem o grande processo, né? Vocês lembram que eu falei, né, que quando eu fiz o caminho, eu vi aqueles espíritos, que era intenso. E daí a informação veio muito clara, né, que eram caminhos desdobrados, caminhos em cima de caminho, de caminho, de caminho, de caminho. Então, vocês imaginam, a gente detectou mais de 4, 5 mil anos, eram mais, tá? Mas a gente teve uma visão, mais ou menos de 5 mil anos atrás, pessoas passando pelo aquele caminho. Muitas histórias acontecendo ali. Sendo que o principal foi a principal apego energético que existia no caminho era desde o cristianismo. Então, era visto muitos espíritos apegados ainda à questão de culpa, pecado, autoflagelo, os cruzeiros intoxicados de experiências de muita dor. Então, o caminho estava, né? A gente não sabe ainda,
intoxicado de dor, de culpa, de crenças assim, de muito sofrimento. E pessoas que ficaram ali presos àquilo, porque aquilo era, para eles, aquele era um lugar para se desapegarem do seu próprio pecado, da sua culpa. Então era um autoflagelo. E aí todo o propósito que aquela rota ela tinha, que era elevar a consciência, ser um processo iniciático de conexão com seu própria alma, com seu próprio espírito, com essa conexão cósmica, com o todo, ele começou a ser inibido por essas crenças muito fortes de controle, que acabava sendo uma questão muito forte do controle da realidade humana e não da realidade divina. Porque o caminho, aquela rota, ela era divina. Era uma oportunidade para as pessoas chegarem ali e encontrarem a sua divindade. E, enfim, isso foi toda o que nos chegou, né? E nosso processo foi passar por esses lugares que foram determinados e limpar, conversar, trazer esses espíritos eram levados para hospitais etéricos, junto, né? Quem somos nós, gente? Peraí, eu, a Cassureta, e algumas outras pessoas que abraçaram isso, nos acompanharam. Quem somos nós, né? Tá, que é isso? Que pretensão é essa? Então, isso é importante, tá? Todo o tempo nós éramos acompanhados por uma falange de trabalhadores da luz, espíritos, anjos, arcanjos que orientavam. Então, quando a gente chegava no lugar e dizia, não, aqui tem muita dor, né? Pedíamos para os guardiões dos portais, abrir os portais, e saíam os espíritos para as salas de entendimento, para hospitais etéreos e muitas coisas mais. Deixar claro que não foi feito o trabalho, nós éramos somente os facilitadores. Canais, nós éramos os canais. Apenas os canais para que as coisas acontecessem, nada mais. E era isso que eles diziam o tempo inteiro, né? Vocês são os canais. E tanto que foi tão incrível que, na verdade, a gente só entendia as coisas quando a gente estava ali. Não foi assim, eu sabia que sentia um roteiro, mas a gente sabia que nós chegaríamos ali, naquele lugar que estava determinado, nós meditávamos, nós orávamos muito, né? Nós tínhamos ferramentas são ferramentas que eu utilizo nas ativações, que são os cristais, que são ervas, que são decretos, há muitas coisas, né? E ali nós ficávamos aguardando as orientações. No momento que vinham as orientações, nós atuávamos. E vocês verem, né? Aí às vezes a pessoa fala, nossa, mas é uma loucura. Então, vamos lá. Só para entender, às vezes, o quanto que era desafiante para a gente também. Chegar num lugar onde a gente sabe que existe todo um controle, por exemplo, né? A gente entrava nas catedrais, falava, como que nós vamos entrar no centro de uma catedral, para você ver como que a espiritualidade estava com a gente. Meio-dia, nós tínhamos que estar no centro, tinha tudo horário da catedral, pegar os cristais, rodar a catedral, limpar com água de ervas, colocar cristais, fazer parece uma loucura. Aquela catedral, e sem ninguém ver. Não vai ter gente atrás da gente. Nada. Então, gente, foi mágico, foi uma coisa mágica, porque nós passamos por 80 e tantos lugares, não tivemos um episódio que se possa dizer de perigo. Cássio, nenhum. Perigo, de polícia. Tinha sim, tivemos lugares assim, que olhavam pra gente, que achavam estranho um certo movimento, mas nenhum. E alguns lugares falavam, impossível, não vamos chegar. Não vamos conseguir entrar ali. Não dá para entrar. E, de repente, os seguranças saíam, as portas abriam e a gente estava lá. Então, cada dia, a gente conseguia reafirmar essa ajuda. Como que nós estávamos sendo orientados. E eu dizia muitas vezes, porque eu era o canal para eles, né? Eu dizia,
para eles. Falei, gente, eu não sei como que isso vai ser. Eu tô com dúvida. Aí eles falavam, não, gente, Nanda, a gente confia, vamos embora. Então, muitas vezes, eu que estava trazendo a informação, e eu própria duvidava. Como até hoje eu faço. Às vezes eu vou fazer uma ativação em outro lugar, eu duvido. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Então, assim, a confiança e a entrega foi muito importante. Mas o que é mais importante disso? A nossa compreensão do que significa esse caminho. O que significa esse lugar onde nós vamos e voltamos e continuamos ali, somos apegados a ele e transmutamos e percebemos que existe algo que não sabemos o que é. E, enfim, nós fomos lá de Raca, passamos por todo o caminho de carro, importante vocês saberem, tá? Porque nós tínhamos um tempo e eram muitos lugares, muitos lugares. E eu ainda tinha que estar em tal data no Lago Titicaca. E uma outra coisa, a orientação foi, em cada lugar que nós passávamos, nós tínhamos que pegar uma pedra, que era a representação daquele lugar, que significava, isso é importante, a forma pensamento. O que é forma pensamento? Todos os pensamentos, os controles, as falas que foram utilizadas para doutrinar os povos, as civilizações, a humanidade, o medo, o controle, tudo isso é energia. A gente fala, tudo é energia. E isso fica preso nas pedras. Não existe nada que capta mais informação de pensamento e fala, que é essa energia, do que as pedras, do que os minerais. E os minerais, eles captavam toda essa energia. Isso era uma forma de intoxicar o ambiente. Então, quando nós entrávamos num ambiente desse, entra num ambiente desse, essas informações, elas estão coladas nas pedras. Os videntes, eles veem as imagens por aí, vê como filmes, como telas. Então, era assim que eu via muitas imagens, muitas coisas. Via os seres deitados nas catedrais, os espíritos morrendo, os espíritos peregrinos, enfim, muitas coisas. E, fora isso, todo aquele medo, aquele controle, aquilo tudo que foi feito ali, até mesmo as torturas eram feitas dentro desses lugares, né? E toda essa verdade errônea que se era colocada. Então, assim, nós tínhamos que limpar essas formas de pensamentos, retirar dali e trazer uma energia limpa. Qual é a energia limpa? Era a energia cósmica que estava inibida. Então, nós trazíamos essa energia cósmica dourada, que é a energia que limpa e traz uma nova consciência. Seria a nova consciência para a humanidade que, através dessa energia, desse centro energético que é o Caminho de Santiago, e não só, tá? Mas aqui o foco é ele. E a pedra que você pegava era a pedra que pegava porque ia ser entregue... Era a representação. Então, o que era? A gente pegava uma pedra em cada lugar para levar essas formas de pensamentos para o Lago Titicaca, na Bolívia, no tal dia do alinhamento planetário. Porém, pegava uma outra pedra que nós fazíamos a conexão. A gente falou de conexão. Conectar um nódulo magnético com outro. Então, eu tirava uma pedra, por exemplo, de Raca e levei a Roncesvalles depois, né, Cássio? Foi, Roncesvalles. E levava a Roncesvalles. Tirava uma pedra de Roncesvalles e levava para, eu não sei, de Leonate. Pamplona, entendeu? Pamplona. Então, tirava de... Então, assim, essa conexão desses nódulos magnéticos da linha magnética que ela precisava ativar novamente. Porque esses fragmentos energéticos faziam com que desconectasse. Então, não existia mais essa conexão para que essa força magnética ela voltasse a vibrar ali. Então, nós fazíamos essas conexões através das pedras e retirávamos uma pedra para levar no dia certo para o Lago Titicaca para acontecer essa grande limpeza energética, não só no caminho, mas em todos os lugares que nós passamos que representavam esse caminho, a rede magnética. Bem, Nanda, só para terminar, terminamos em Cabo Tourian. Cabo Tourian. Só concluir, vou concluir agora.
Arnaldo, é Finisterre? Sim, Finisterre não é Finisterre não é o lugar mais a oeste da Europa. O lugar mais a oeste da Europa é no Cabo, eu não sei falar esse nome, eu iria estar sempre Tourinhã. 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 É o Cabo Tourinhã. É o lugar mais a oeste da Europa. Isso a gente não poderia falar na época, porque esse era um dos lugares que foi protegido por os mestres de luz, que eles não queriam que fosse detonado. Para não virar moda, para as pessoas ali, não irem. Tanto que ele ainda é um lugar extremamente rural, e lá nós vimos, eu posso dizer, né, que eu vi seres de 4 metros imensos guardando aquele lugar. Anjos imensos guardando aquele lugar. Um lugar fortíssimo, potencialíssimo. Eu voltei lá muitas vezes já, depois desse processo, eu voltei lá muitas vezes para receber outras informações, porque em algum momento o caminho vai ser reconhecido como um novo caminho, que é o caminho branco, que em outro momento a gente vai falar, não é agora a hora, né? É agora. Então é isso, gente. Foi feito também na Catedral de Santiago. Nós demoramos 2 dias para fazer o caminho na cidade de Santiago, porque não era só as catedrais, era no caminho, mas também em algumas cidades. Na cidade de Santiago, nós ficamos um dia fazendo a limpeza inteira na cidade. E no dia seguinte, nós fizemos a limpeza dentro da catedral com mais umas 12 pessoas. É. Né? Era incrível porque as pessoas elas se conectavam com isso. E nós tivemos, assim, muitas, não dá nem para relatar aqui, comprovações disso tudo que a gente recebeu em relação a essa limpeza que foi feita em 2012. Até hoje ela corre, porque até hoje ela segue o movimento. Ela é nutrida. Existe um símbolo que é o símbolo da tal branca. Desse percurso se chama Via Tal, eu não queria falar disso. Um símbolo que também foi canalizado, ele foi recebido. A gente anda com ela, né? Eu ando com ela. Tem um livro, né? Que agora eu vou fazer minha coisa. Tem um livro dessa história, tá? A tal era um símbolo que não significa a tal cristã, tá? Porque também depois nós fomos pesquisar por que apareceu essa tal com um círculo branco em volta. Porque a gente precisava abrir esses portais dessas catedrais, dessas igrejas e tudo mais, de uma forma muito pacífica. Então, esses guardiões também espirituais, porque esses lugares também são guardados por espíritos que estão ali com as próprias crenças deles, né? Então, nós estávamos ali não para confrontar em nenhum momento, era só tudo feito com muito amor, com muito acalento, com muita generosidade, nenhum momento julgando, criticando tudo que... Nada, pelo contrário. Era sempre com muita diversão, com muita alegria, com muito amor, generosidade para recolher essa energia para ela ser transmutada. Então, a gente usava essa tal branca, primeiro, porque era um símbolo que foi representado muitas vezes no cristianismo, mas é um símbolo que vem muito antes disso, que não tem nem relato, isso é uma letra grega, uma letra hebraica, porém, existia um círculo branco que significava essa questão da proteção. Com esse símbolo nós nos protegíamos e nós abríamos esses portais, que ela representa a paz, a purificação, e um símbolo de poder, mas do poder dentro de uma crença. De uma egrégora. De uma egrégora, né? De uma egrégora, é tipo assim, olha, também sou da sua egrégora, mais ou menos isso. Né? Também sou da sua egrégora, mas tem algo que precisa mudar. Era isso que significava. Porque esse símbolo é conhecido, mas por quê? Então, era branco, por isso. Existe todo um porquê desse símbolo. E nós colocávamos, eu digo que era a imagem de Batman, né? Foi criado também na hora, surgiu em Roncesvalles, por sinal, né? Um tubo de luz que pegou desde Roncesvalles até Finisterre, com uma luz branca, com esse símbolo como scanner, escaneando todo o caminho. O mais incrível, agora só um parênteses,
é que depois disso eu recebi muitas pessoas que vieram do caminho e me disseram que viam a tal muitas vezes. E mandavam para mim assim, nossa, olha a tal aqui, a tal em lugares que pessoas que já fizeram caminhos outras vezes e que depois desse processo eles viam a tal mais vezes do que o normal. Né? Então, a tal foi utilizada por São Francisco, tá? Ela não é a tal São Francisco. Ele também utilizou esse símbolo como um símbolo de proteção e também como uma abertura, porque ela é uma chave, tá? Também representa uma chave, a abertura dos portais. E próprio no relato de São Francisco, dizem que na época que os romanos, eu não lembro bem das pragas, eu não sei bem de história, uma história na Bíblia, que era dito que não sei quem falou, que quem utilizasse o tal símbolo nas suas portas, as pragas não chegariam. E o símbolo era o símbolo da tal. Quando aconteceu. Então, volta com a gente vai fazer o caminho místico em 2021, com essa visão espiritualista dentro do caminho. A gente pretende mostrar para quem quiser sentir, ver o que a gente está... para a pessoa poder viver essa experiência. Tá? Namastê. Obrigada a todos que acompanham o canal. Não se esqueça de curtir e compartilhar. E aos que estão chegando agora, eu peço que se inscrevam e ativem as notificações para continuarem a receber nossas mensagens. Gratidão, Nanda da Paz.